versículo 14, Lucas capítulo 18, versículo 14. Nos diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Bondoso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, nessa noite. Podemos estar aqui, Pai, na casa do Senhor. Podemos estar aqui na presença, Pai, nossos familiares em Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça, nesta noite, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa permanecer falando conosco, porque falando, Senhor, já se encontra falando desde a escola dominical nesta manhã. O Senhor já falou conosco no decorrer desse culto. Deus, por bondade e misericórdia, fala um pouquinho mais, Senhor. Deus, me coloca aqui como apenas um vaso de barro, ó Deus, declarando que a excelência da grandeza é do Senhor, e nós rendemos a Ti desde já toda a honra e toda a glória, Pai. Que a Tua palavra nessa noite possa gerar algo nas nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar uma vez mais, em nome de Jesus. Podemos sentar, meus irmãos. Na verdade, o desejo do nosso coração é melhorar cada vez mais, melhorar cada vez mais, o que diz respeito a exercer na área que Deus, o Senhor, nos chamou. Mas eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou dessa passagem, porque todos nós somos tendenciosos a esquecer, e essa passagem o Espírito Santo me lembrou por esses dias. Eu gostaria aqui de citar 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 15, o versículo 10, que nos diz: o grande apóstolo Paulo, ele disse, certa vez escrevendo aos Coríntios: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. A sua graça para com ele não foi vã. Antes, ele trabalhou muito mais do que todos eles. Paulo não estava querendo dizer a respeito de uma competição, não, mas ele queria mostrar aqui que ele usou a graça de Deus, que ele se apossou da graça de Deus, e a graça de Deus que foi derramada nele, ele não a fez vã. Ele completa o versículo dizendo: todavia, não fui eu que trabalhei, eu não fiz tudo isso, todas essas obras pela minha força, mas a graça de Deus que está comigo. Irmãos, eu acabei de ler esse versículo aqui, mostrando que o apóstolo Paulo estava dizendo que a graça de Deus capacitou ele para ele poder ter trabalhado e fazer coisas grandiosas para Deus. Pela graça de Deus, me foi dada a oportunidade para poder voltar para a escola dominical e estar somando aqui nesta igreja. E pela graça de Deus, o Senhor tem me sustentado aonde eu retornei à posição que outrora estava, e a graça de Deus veio me sustentando. Mesmo nos dias difíceis, a gente permanece fazendo aquilo que Deus nos confiou. Uns dias atrás, no meu caminho para o meu trabalho, todas as vezes em que eu passava o meu caminho no trajeto do trabalho, vinha ao meu coração, ao meu espírito, ao passar por uma determinada pessoa, e aquela voz, a voz que nós sabemos, você que conhece ela sabe qual voz que é: fala com esse moço que eu amo ele. E infelizmente eu deixava a oportunidade passar, a pessoa está no mesmo lugar que eu estive outrora. O medo vinha até de falar com ele no meu trajeto que eu passava ali pela Cidade Nova, e eu não falava por umas 3, 4 vezes. Eu retive até no dia que ele falou alto comigo: fala com ele que eu o amo. Eu parei a bicicleta, chamei aquele moço, e por mais simples que pareça, eu falei para ele: olha, rapaz, o Senhor Deus mandou falar que te ama. E ele se atentou, ele falou assim: rapaz, sexta-feira eu acabei de sair de lá do sistema, passei uns dias lá,
fui pego com uma determinada quantidade de drogas e eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu sei que Ele está falando comigo. O peso daquela responsabilidade saiu, irmãos. Eu falei que estaria ajudando Ele a interceder em oração. Naquele mesmo dia, eu estava nesses dias trabalhando em um dos setores mais difíceis que tem na nossa área, que é o setor de Miracema, com todo o respeito pelaquela cidade. E nesse mesmo dia, quando nós chegamos em um determinado cliente, houve-se um levante. E um determinado moço gritou o nome de uma facção, e ele falou: olha, rapaz, eu sei aonde vocês moram, eu estou de olho em vocês, e se vocês fizerem pouca força para executar aquele serviço de vocês, eu te mato vocês, acabo com a vida de vocês. Sem hipocrisia nenhuma, eu confesso que eu fiquei com medo, porque eu não quero morrer. Por mais que tendo a certeza da minha salvação, eu não quero morrer. Eu fiquei com medo naquele dia. Eu e meu companheiro nos dirigimos para um determinado lugar. Creio que já estava próximo a hora do almoço. Eu não tive forças para poder continuar executando o serviço, mas paramos ali o carro, e a única coisa que eu pude fazer é abaixar a cabeça em cima do volante e pedir a Deus misericórdia e orar ao Senhor, e pedindo a Deus também que a minha carne não crescesse. E o rapaz que estava ao meu lado, às vezes as pessoas não conhecem uns aos outros que estão ao seu lado, ainda não servem a Jesus, e a carne, o velho homem começa a florescer alguns pensamentos malignos, né, irmãos? Aí, diante de uma afronta dessa, começa a aflorar. E eu pedi misericórdia, pedi a Deus: Senhor, me guarda a minha vida, e guarda também a vida daquele moço, e nos guarda. Os dias foram passando, e depois eu passei por ele outras vezes e nada aconteceu. Eu creio que Deus trabalhou na vida dele, teve misericórdia de nós. Mas eu gostaria de falar aqui que, por eu ter dado ouvido à voz de Deus, por ter acatado aquilo que o Senhor mandou falar, ainda que os dias se passaram, houve-se um levante ao ponto de a ameaça de morte ela vir sobre a minha vida. Os dias passaram-se pela graça de Deus. O diácono Luiz Araújo, se importando com a parte evangelística, retornou ao trabalho ali na sua casa de pregar a palavra de Deus, e me chamou para poder ajudar com os irmãos. Eu me disponibilizei para poder estar ajudando o irmão, me coloquei na brecha. Os dias passaram-se, e o que eu pude perceber foi que a cada dia mais a luta ia aumentando e acirrando. A cada dia mais as coisas iam ficando difíceis, e a batalha travada a cada dia mais, ao ponto de ela se estender ali para o ambiente do meu trabalho. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo mesmo, ele disse, né, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Então Deus, ele nos disponibiliza a oração, ele nos disponibiliza a sua palavra, ele nos concede o seu Espírito Santo, e também nós podemos jejuar para nos fortalecer. Eu ainda, por bondade de Deus, estava buscando descer na casa do olheiro, estava buscando a presença de Deus, pedindo a direção, mas só que a luta se acirrou a tal ponto. E olha que interessante, nesse dia, irmãos, veja que o presbítero Graziano pregou aqui domingo passado sobre o deserto, e testificando tudo que o diácono Roberto pregou pela sexta-feira, pelas 6 horas aqui. E os senhores não têm noção da maneira que Deus os usou para falar comigo aqui no domingo passado. A batalha se acirrou, o fogo se levantou no meu ambiente de trabalho, de tal forma em que um determinado dia foi necessário o meu supervisor, cunhado do Diácono Naim, me chamar para ter uma conversa no que diz respeito à cobrança de produtividade. Irmãos, eu não vou ser hipócrita aqui nessa noite, né? Por mim mesmo eu não iria dizer isso aqui nessa noite, mas eu ainda creio num Deus que fala, e que entre a minha boca e o seu ouvido está o Espírito Santo.
E ali eu confesso que eu fui suportando, e eu estava no propósito naquele dia. A gente vê aqui no deserto, mesmo Jesus estando no propósito, o adversário estava em volta dele, Jesus. E o que dirá de nós, meros humanos? Aí a minha carne começou a aflorar, foi aflorando e aflorando, ele exercendo a função dele, ao ponto em que eu olhei para ele e eu disse assim: Marcelo, com todo respeito, não desacatei de forma nenhuma, pessoa maravilhosa, a chave do carro está aqui, o celular está aqui, eu vou me dirigir ao RH e agora eu vou pedir a minha conta e estou indo embora. Aí, irmãos, fui lá no RH, falei com a moça, falei: receba alguma coisa? Não, você sai com as mãos vazias, sem direito de nada. Aí pedi, o carro já estava saindo, montou-se outra equipe naquele mesmo momento. Eu pedi o rapaz para retornar o carro, eu ia descer os ferramentais. O Marcelo chegou em volta: rapaz, não faz isso, você está de cabeça quente, rapaz, não toma essa atitude, rapaz, você é gente boa, o que está acontecendo? Vamos conversar, vai para casa, descansa, amanhã você volta. Eu falei: não, eu vou tomar uma atitude, eu quero entregar o trabalho, para mim não dá mais. O chefe maior também chegou junto e os dois ficaram ao meu redor intercedendo. E eu disse assim: meu problema não é que eu estou cansado, é isso, e devido às cobranças, não, vai para casa, descanse e você volta. Aí naquele momento ali, eu bati meu ponto, fui embora para casa. Cheguei em casa, expus a situação para Elane, e o decorrer do dia passou, e quando chegou a tarde, os dois tinham falado comigo: o trabalho que você presta é muito bom, você é um funcionário exemplar. Aí quando eu cheguei em casa, eu comentei com ela, eu falei assim: Elane, eles falaram isso, como é que pode? Aí eu pensei assim: poxa, tá vendo, eu plantei algo bom outrora, e hoje, nesse momento, até que agora estão reconhecendo. Não que eles não reconheciam, mas naquele momento de dificuldade eles estavam reconhecendo. Eu pensei assim: eu plantei algo bom, então eu estou colhendo. Jesus disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Aí ele disse que 2 homens subiram para o templo para orar, um fariseu e um publicano. Parábola dirigida para uns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Aí eu cheguei em casa e eu comecei a olhar para algumas coisas que eu pensava que tinha plantado e que eu estava semeando naquele momento. Mas como o sábio Tiago, o joelho de camelo, aquele homem que orava, ele disse: mas todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E eu pensando que eu estava colhendo algo que eu tinha plantado, até que, como foi louvado aqui nessa noite, se eu não ouvir a voz de Deus, eu morro. Até que a voz dele veio, por misericórdia e bondade, e ele falou comigo: não foi o que você plantou, não. Tive misericórdia da sua vida, porque segunda-feira onde você estaria, meu filho? O senhor pregou aqui domingo passado, falou que às vezes o senhor conduz uns para o deserto, enquanto a partir da outros eles vão para o deserto. Aí eu comecei a murchar, né, pastor Samuel, como taioba na gordura. O papai começou a falar: olha para onde você estava indo. Não foi o que você plantou que você está colhendo. Eu toquei na vida deles, eu usei eles para ter misericórdia de você, porque fui eu que abri essa porta para você. E agora você está querendo tomar esta atitude, meu filho.
Eu não me lembro agora porque eu não anotei, mas em um devocional dessa semana eu passei por um provérbio que diz que ai daquele que faz uma porta grande para si. E eu custei entender isso essa semana. Faz uma porta grande, porque numa porta pequena ele diz que não consegue passar e ele precisa passar por uma porta grande, ou seja, ele está se intitulando que ele é grande. E às vezes a gente pensa que é muito grande. Eu estou falando de a começar por mim. Eu olhei para esta situação e quando Deus me mostrou para onde eu estava me conduzindo, que eu mesmo estava me conduzindo para um deserto, irmãos, Ele claramente me mostrou as coisas que iriam acontecer se eu tomasse aquela atitude. Aí eu gritei e falei para Elane, iria acontecer isso, eu estava louco, eu estava perdendo a direção, mas Deus ainda teve misericórdia da minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O escritor aos Hebreus diz que existe uma grande nuvem de testemunhas nos olhando. Sim, e eu gostaria nessa noite aqui de, obedecendo a voz de Deus, citar o que disse o profeta Miqueias no capítulo 7, no versículo 8, porque eu tenho certeza que sobre a minha vida existem esses olhares, e sobre a vida de alguém que se encontra aqui nessa noite, esses olhares também estão olhados para você. O profeta Miqueias, ele gritou nos seus dias: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Glória a Deus. Essa mensagem talvez não é para alguém que se sinta forte nessa noite. Essa mensagem é para alguém que nessa noite pode olhar para si e reconhecer o que o salmista gritou no Salmo 103, depois de nos convidar a bendizer a Deus, de reconhecer as bênçãos de Deus, de dizer que os que estão na presença de Deus, eles renovam as suas forças, eles têm a sua mocidade como renovada como a águia. Ele nos dirá que assim como o Ocidente está longe do Oriente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai se compadece dos seus filhos, daqueles que o temem, assim o Senhor se compadece dos seus. Tem compadecimento de Deus aqui nessa noite, porque você estava na mira de inimigos que pensavam que a sua derrota iria chegar, que você não ia passar desse ano, não ia passar desse mês, não ia passar dessa semana, mas eu só te convido nessa noite para gritar que os nossos inimigos, eles não se alegrarão a nosso respeito. É Deus. Glória a Deus. Eles sobem ao templo a orar, o fariseu e o publicano. Aí Jesus cita que o fariseu, ele estava em pé e ele orava consigo desta maneira: ó Deus, veja que primeiro ele ora consigo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Ele em pé, em um lugar em que estava cheio de pessoas, em um lugar em que a voz dele podia ecoar. Eu não sou como esses homens. Eu não sou como esses homens. Eu não sou um roubador. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. E nem ainda como este publicano. Ele usa um meio de se achegar a Deus para desferir palavras sobre a face de alguém que está ao seu lado. Irmãos, eu estava sentado aqui, me veio para falar ao coração que alguém que nos ouve nessa noite foi magoado e ferido em um ambiente de culto. Você foi ferido em alguma igreja que você já passou na sua trajetória, foi deixada uma ferida aberta na sua vida, isso vem te corroendo até hoje. Mas existe um Deus que está aqui nessa noite que cura feridas. Existe um Deus que está aqui nessa noite que tem o poder de te levantar no meio dessa queda. O fariseu, veja que ele se dirige
o reverendo Hernani Dias Lopes, ele citando um outro pastor, eu não sei o estado em que ele mora, mas ele diz que era como que se esse homem, ele se colocasse diante do espelho e ele cantasse para si mesmo. Não era a Deus, ele cantava para si mesmo. Isso ironicamente o reverendo dizendo: ó Deus, quão grande és tu. Ele não estava se referindo a Deus. Ironicamente pareceu esse surgimento dessa aplicação aqui. Era como se ele se colocasse diante do espelho e cantasse: quão grande és tu, dizendo a respeito da sua própria pessoa. Veja que este homem, ele está se dirigindo a si mesmo, ele está dando até graças a Deus. Palavras de gratidão ecoam sobre a sua boca. Olha que homem grato. Ele diz: eu não sou como os demais homens. A gratidão dele é que ele está desferindo diante de Deus as suas próprias qualidades. Ele está se exaltando. Ele está dizendo que ele é muito santo, muito justo, muito fiel a Deus. E olha que ele diz que ele jejuava 2 vezes na semana, porque o que se esperava, além do que eles podiam sim jejuar nos dias de semana, mas a lei mostrava e apontava que eles deveriam jejuar. A espera era no dia do Yom Kippur, no dia da redenção, no dia do perdão. Mas ele vai além, ele jejua as 2 vezes na semana. Como se não bastasse, ele dá o dízimo de tudo que ele possuía. Olha que homem bom. Nós podemos dizer nessa noite que esse homem está dizendo: Deus, o Senhor precisa de mim. Meu querido ouvinte da palavra de Deus que se encontra aqui nessa noite, eu estive me observando, me autoexaminando por meio dessa palavra, dessa reflexão, e eu pude entender que Deus não precisa de mim. Com todo respeito, porque às vezes as vãs sutilezas do adversário, elas vão entrando e semeando na nossa vida, e nós começamos a nos achar autossuficientes, grandes demais, e nós começamos a dizer que se nós não estivermos, as coisas não acontecerão. Alguém usa até a expressão, parece que é o último biscoito do saco, mas nós queremos dizer nessa noite que Deus não precisa de nós. Mas se nós estamos aqui, é porque nós precisamos de Deus. Eu sei que é duro ouvir a gente dizer isso nessa noite, mas Deus não precisa de nós. São 2 tipos de pessoas, são 2 resultados e 2 orações. Aí agora aparece a pessoa do publicano, e ele diz: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. O publicano, o pastor Samuel ensinou que hoje eu pude entender que muitas das vezes existia essa própria rixa no meio do seu próprio povo, como nós vimos em Atos dos Apóstolos capítulo 6 hoje. Veja que o fariseu, o detentor da Torá, o conhecedor da teologia, ele está usando o ambiente de culto, usando o ambiente de adoração, uma ferramenta que Deus disponibilizou para a gente se achegar a Ele. Ele desfere palavras sobre a vida de alguém, e agora entra o publicano, que era desprezado pelo seu povo, porque a gente sabe que eles coletavam impostos, eles eram tidos como traidores. Olha só, alguém que é tido como traidor, mas só que mesmo assim ele quer chegar até no templo, ele quer ter um espaço também para se achegar a Deus. Aí a Bíblia diz que ele nem consegue levantar aos céus, os olhos aos céus. Ele não consegue olhar para cima, ele tem vergonha de olhar para os céus, mas mesmo assim ele se achega a Deus, e ele bate no seu próprio peito, dizendo: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Quando ele, irmãos, não consegue olhar para o céu, mas ele bate no seu próprio peito, ele está dizendo que o problema dele não é por fora, mas o seu maior problema é internamente. Lembra o que nos dirá na primeira epístola de João, no capítulo 1, o versículo 8. Que coisa linda, irmãos. Ou isso aqui a gente pode dizer nessa noite que isso aqui é um querite de Deus. Aleluia. Isso aqui é nos colocar na medida, Diácono Roberto. Louvado seja Deus. Rapaz, a gente precisa olhar com bastante atenção esse versículo, porque isso nos faz diminuir a cada dia mais. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, oh glória, e não há verdade em nós. Para as vezes que aí eu comentei isso com o pastor Samuel, o que aconteceu ali no portão da igreja. O pastor Samuel olhou para mim e falou: meu filho, nós não somos super-heróis. Aí eu gostaria, com todo respeito, de olhar para mim, e nós olhamos cada um para nós nessa noite. Será que tem pecado na nossa vida? Na minha tem duas naturezas. Eu recebi uma nova, mas a velha ainda está aqui, lutando e guerreando todos os dias. E a Bíblia diz: se você disser, rapaz, que você não tem pecado, foi o próprio Jesus, você se engana. João usando as palavras de Jesus, você se engana e não há verdade em nós. Só que existe uma contrapartida, um escape. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para propósito, para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que pela segunda vez Ele repetirá: se dissermos que não pecamos, nós fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembra que o próprio Timóteo, ele disse: conhece-te a ti mesmo. O apóstolo Pedro, irmãos, o diácono Isaías pregou esses dias aqui, aonde ele pensou, onde ele declarou, onde ele disse que ele estaria com Jesus, mas na hora que o fogo se acirrou, na hora que a luta veio, assim como ele disse: Jesus, eu não te conheço. Jesus, eu nunca vi esse homem, eu não faço parte desse grupo, ao ponto de deixar Jesus de lado. O próprio Pedro que andava com ele. Por duas vezes. Louvado seja Deus. É porque entrou alguém aqui nessa noite se sentindo derrotado. É porque entrou alguém aqui nessa noite que em meio a essas batalhas, a batalha carnal mesmo que é travada, da luta do mal contra o pecado todo dia, do bem contra o mal todo dia, no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, um capítulo muito, dizem alguns estudiosos, difícil de interpretação, aonde o apóstolo Paulo, no capítulo 7, no versículo 19, ele nos dirá: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eles pensam, alguns, que isso Paulo falava da sua outra hora, do momento antes dele conhecer Jesus. Mas veja bem, ele diz: ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele mostra as duas leis, e ele grita a partir do versículo 24, ele consegue entender: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, ele vai mostrar quem livrará ele do corpo desta morte. Ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele o único que poderá me livrar nessa noite. É Ele o único que poderá te livrar nessa noite desse corpo, desse pecado, dessa luta que é travada a cada dia, e essa guerra que guerreia entre os nossos membros. Porque muitas das vezes, quando nós nos encontramos nessa situação em que o Espírito nos mostra o nosso erro, o nosso desejo é voltar para trás. O nosso desejo é sim parar. Por quê? Porque você lembra muito bem que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10,
o grande Paulo nos dirá: porque a tristeza segundo Deus, olha só, a tristeza segundo Deus. Aí, quando ele mostra o nosso erro, quando o nosso GPS espiritual deve ser corrigido, porque perdemos a rota, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Mas existe um perigo. Qual? Mas a tristeza do mundo, a que foi gerada em Judas, opera a morte. Há momentos em que o Espírito fala de tal maneira que há uma tristeza em nós quando o nosso erro é exposto e a nossa nudez é mostrada. Mas cabe a nós nos rendermos a Deus, gritando por misericórdia e pedindo Ele que segure nas nossas fracas mãos. Aí o Provérbios 28, verso 13 nos dirá: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No Salmo 32, parece que é no verso 3, salvo engano, disse o salmista: enquanto eu escondi, enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Mas existe alguém aqui nessa noite que nós podemos confessar diante dele todas as nossas misérias. Existe alguém aqui nessa noite que está me colocando e me mostrando até onde eu posso ir, e está te mostrando também até onde você pode ir, e nós conseguimos entender a nossa verdadeira pecaminosidade, entender que sem Deus nós não chegaremos a lugar algum. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Deus vai nos levantar. Deus está segurando nas nossas mãos nessa noite. E para alguém que caiu, para alguém que se sente abatido, existe um Deus que te levanta nessa noite. O mesmo Deus que teve misericórdia de mim, a qual eu estava me conduzindo para o deserto, e Ele me deu a oportunidade. Não, rapaz, não tome esta atitude. Ele está falando com todo amor e carinho, misericórdia e bondade com alguém nessa noite. Não tome esta atitude. Não se conduza para o deserto nesta noite. Tinha graças na oração do fariseu. Ele está dizendo: eu estou completo. Estou dando graça porque eu não sou pecador, não sou injusto. Ele estava completo, ele não precisava de nada, ele não pediu nada a Deus. Mas todavia chega um moço publicano, desprezado, indigno, não consegue olhar para o céu, bate no peito dizendo que tem um problema dentro dele, que está o corroendo, e pede a Deus misericórdia. Grita a Deus por socorro. Aí a Bíblia diz que ele desceu justificado para a sua casa. Deus é muito bom, irmãos. Sabe por quê? Somente Deus pode fazer isso. Os rejeitados. Eu encerro minha fala aqui, usando de novo esse texto. Ele desce justificado para sua casa, com a conta zerada. Ele olhou para ele e enxergou que ele não tinha condição de nada, que ele não podia nada, que ele era pequeno, pecador, pede misericórdia a Deus. E ele diz que qualquer que si mesmo se exalta, este será humilhado. Mas qualquer que a si mesmo se humilha, eu estava esquecendo. Aí o Espírito falou comigo: vai lá, segunda-feira, chega perto dos seus superiores e agradece-os. A carne não quer fazer isso. Agradeça a eles, porque eles foram ferramentas. Pode falar assim mesmo. Cheguei lá, agradeci, falei: muito obrigado. Eu estava tomando uma decisão errônea. Viu que o profeta Miqueias gritou que as amigas, a Babilônia,
os que estão querendo ver a sua derrota, a sua falha, o seu final, o profeta Miqueias gritou: eles não vão se alegrar, porque existe gente que espera esse momento, a nossa queda, o nosso fracasso, a nossa falha, aleluia, a nossa derrota. Mas tem um Deus que intercede, foi cantado na frente, que vai na frente quebrando corrente, derrubando muro. Ô papai bondoso. Aí ele teve misericórdia, as amigas não se alegraram. E eu encerro a minha fala aqui. Irmãos, imagina bem, eu não consigo largar esse texto. Lá estava a mulher samaritana. Vai ao meio-dia buscar água porque tinha vergonha da sua situação. Depois de tudo que Jesus falou com ela, fez ela sentir sede. Ela reconheceu. A sua convivência com Jesus cresceu. Ela disse que ele era judeu. Depois ela disse que ele era um profeta. E depois ela falou que esperava o Cristo. E ele falou: sou eu que falo contigo. A gente sabe que em outro momento, quando Jesus falou eu sou, as pessoas caíram por terra. E naquele dia a mulher samaritana percebeu quem era Jesus. Aí a Bíblia diz que ela deixa o cântaro dela e vai para a cidade anunciar aqueles homens: vinde, veja um homem que me falou tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? O que você quer dizer com isso, irmão Flávio? Irmãos, a mulher que Jesus gerou sede nela, que Jesus reconheceu o problema que ela tinha, que fez ela se autoexaminar, que naquele momento ali teve intimidade com Jesus, e o Senhor foi paciente com ela. A mulher que dentro da sua cidade era mal vista pelas pessoas, está com uma palavra de boa nova na sua boca dentro da sua cidade. O inimigo bateu palma e pensou que ia derrubar alguém que está aqui nessa noite. Estão fazendo até oração contrária para te derrubar. Estão olhando para a sua casa e dizendo que a sua casa e a sua família acabou. Não é o mais importante ser usado por Deus, porque até a mula de Balaão foi usada por Deus. Mas disseram que o seu ministério afundou e que a chamada de Deus para você acabou. Mas assim como foi na vida da mulher samaritana, desprezada pelas pessoas da sociedade, mas ao beber da água de Jesus, agora chega na sua cidade e anuncia: venha e veja um homem que me anunciou tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E é esse Cristo que nós anunciamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Pode fazer a fila, sim. O maior momento do culto depois da palavra é esse. Senhor Deus e Pai, neste momento grandioso, Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, e vamos convidar nesse momento alguém para que possa se render ao Senhor, para que possa entregar a sua vida a Ti. É um momento de batalha, Deus. É um momento, ó Deus, de grande opressão, meu Senhor. As pernas pesam, meu Deus, o ombro parece que desce para dentro do banco, ó Pai. Mas nós pedimos ao Senhor nessa noite, pedimos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo, o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus, que essa pessoa que talvez ouviu essa palavra nessa noite, possa, meu Deus, fazer como esse publicano. Nós queremos fazer como esse publicano nessa noite e gritar ao Senhor pedindo a Tua misericórdia. Meu Deus, que alguém nessa noite que queira receber essa misericórdia seja tocado pelo Senhor. Eu me dirijo a você nessa noite que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que não tem certeza da sua salvação, que reconhece como esse publicano, que precisa do perdão dos seus pecados, que necessita receber a graça de Deus sobre a sua vida, esse favor que nós não merecemos, essa graça que nós não merecemos, e deseja receber Jesus na sua vida nesta noite.
Se existe alguém, levante a sua mão e nós estaremos orando por você nessa noite. Existe alguém que quer renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite, que sabe que se talvez, porventura, o Senhor permitir que você parta nessa noite, o seu nome não está escrito, não fala em tome essa dor de forma alguma, mas cumprindo a responsabilidade nessa noite e te dando a maior oportunidade da sua vida. Existe alguém que quer levar Jesus para casa nessa noite, receber o perdão dos seus pecados? Levante a sua mão e nós estaremos orando para você. Ou vem até aqui na frente, se você levantar a sua mão, ou vai uma mulher até aí cheia do Espírito Santo, ou eu mesmo desço e vou até aí e te trago até aqui no altar para você receber nessa noite a maior bênção que você pode receber. Existe alguém nessa noite que quer dar esse passo de